ser sobre o capítulo 9 do livro Queda e Salvação, de Pietro Ubaldi. Capítulo 9, ele tem o título de Determinismo da Lei. O que é esse determinismo? Como se processa esse determinismo da lei? Então, Pietro Ubaldi já dá uma pista para a gente ali, ó. A arte da conduta certa, o único caminho que nos pode levar à felicidade. Então, eu vou começar aqui com uma música para a gente já entrar no clima, e essa música tem tudo a ver com o que a gente vai ver aqui nesse capítulo agora. Bom, se ele for, né? Isso não é hora de dar tilt. Cadê o rapaz? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar do mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar.
decidido pela estrada que ao final vai dar nada, 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 do que eu pensava encontrar. Quem somos nós? Vale a pergunta. E ele fala de nós falarmos com Deus. E o Jorge colocou para a gente aqui, na abertura, que nós já estivemos muito próximos a Deus. Somos criaturas divinas. Vivíamos num sistema onde tudo era perfeição, onde tudo era Deus. E a queda fez com que nós tivéssemos esse afastamento. Então é muito importante a gente lembrar da palestra do Jorge, porque a todo momento a gente vai lembrar de coisas que ele falou. Bom, para começar, o que seria o determinismo? O determinismo é um princípio segundo o qual tudo no universo, até mesmo a vontade humana, está submetida a leis necessárias e imutáveis, de tal forma que o comportamento humano está totalmente predeterminado pela natureza e o sentimento de liberdade não passa de uma ilusão subjetiva. Isso não foi Petrobaldi que falou. Isso está no pai Google de Aruanda. Se a gente for lá no Google, der um Google que é determinismo, a gente tem essa definição. Para a gente entender o que é o determinismo, né? Porque muitas vezes nós pensamos que somos donos da nossa vida, que somos donos do nosso destino, que está tudo sob controle, que nós estamos assim, com tudo nas mãos, e às vezes a gente tem surpresas nas nossas vidas que fatalmente são para corrigir um caminho que nós estamos tomando de uma maneira errada, para nos dar alguma lição de como nos comportarmos nessa caminhada, nessa trajetória de evolução. Então, às vezes, as coisas vêm nas nossas vidas, nós ficamos surpresos. Puxa vida, por que isso comigo? Por que isso agora? Né? Por que essa doença agora? Por que essa perda do meu trabalho, do meu emprego agora? E a gente vai ver lá na frente que é para o nosso bem, por mais que pareça para o nosso mal e por mais doloroso que seja. Porque às vezes, como eu coloquei ali na imagem, nós criamos asas tão grandes, que nós não damos conta de que não podemos voar com elas. Então, na verdade, que nós procuramos para alçar um voo que nós pensamos ser para nós produtivo, decisivo e que vai nos fazer bem, nós temos esse determinismo, fechando os nossos passos, nos forçando a tomar a direção certa. Então, esse determinismo não é nada mais do que esse nosso retorno à casa do Pai, esse nosso retorno ao sistema. Porque a queda nós tivemos, estamos todos aqui, cidadãos do antissistema, com carteirinha, retrato colorido, carimbo e assinatura do capetão. Então estamos todos aqui nessa situação, buscando essa oportunidade de tomarmos o caminho certo para fazer esse retorno. E esse retorno é o determinismo. Nós vamos fazer esse retorno, queiramos ou não. Não tem jeito. Nós temos que voltar. Nós somos seres divinos, somos substâncias divinas. Fomos desagregados por conta da nossa indisciplina, por conta das nossas más tendências, mas
é determinante que façamos esse caminho de retorno. E diz Pietro Baldi, daqui para frente é Pietro Baldi: na sua substância, a evolução é representada pelo caminho que vai do antissistema para o sistema. Quer dizer, nós tivemos uma queda que nos trouxe no caminho inverso, do sistema para o antissistema. Então, a evolução é esse caminho contrário que nós vamos fazer, do antissistema para o sistema, isto é, de um estado que tem todas as características do primeiro, do antissistema, e a gente tem aquele famoso VOI, né? A vaidade, o orgulho, o egoísmo, e todas as outras situações que são derivadas dessas três, né? O ciúme, o ódio, como se diz assim, a arrogância, né? Tudo que vem da vaidade, do orgulho e do egoísmo, para o estado que possui as do segundo. Então, se a gente teve todas as qualidades do primeiro, que é o sistema, emborcadas, e a gente sabe quais são, sabemos bem quais são as nossas qualidades no sistema, esse emborcamento no outro sentido do sistema, elas nos levam para as qualidades do sistema, que se resumem na perfeição, que se resume nesse nosso reencontro com Deus, se resume no que Kardec fala, esse nosso caminho para espíritos puros. Isto é importante pelo fato de que representa o impulso fundamental que impele o ser, repelido pela dor e atraído pela felicidade, a cumprir o esforço que lhe é necessário para subir do antissistema para o sistema. Então nós temos dois movimentos aí, né, que são a dor e a felicidade, que vão fazer com que a gente faça esse caminho de retorno. Então, porque nós vivemos em busca constante da felicidade. Porque a sensação que nós temos com esse afastamento é de que nós perdemos alguma coisa. Nós sentimos uma espécie de uma saudade, uma falta de coisas que a gente tinha e que a gente perdeu por conta da nossa queda. E essa busca pela felicidade, ela se faz constante. Todos nós procuramos o tempo todo a felicidade. Só que às vezes a gente bota os pés pelas mãos, ou a vida bota na nossa frente alguma coisa que diz pra gente: olha, tira o pé um pouquinho, você não está indo pelo caminho certo. E aí a dor entra como coadjuvante, às vezes até como um ator principal desse nosso roteiro, que é esse caminho de volta. É como se a gente saísse daquela casa dos nossos avós, dos nossos pais, lá no campo, aquela tranquilidade, aquela felicidade de família, e saímos para tentar a vida em outra cidade. Chegamos nessa outra cidade, encontramos não o que a gente esperava encontrar. A gente encontra a pobreza, a gente encontra a violência, a gente encontra a falta de condições para a educação, a falta da saúde. Então tudo fica muito mais complicado. Aí a gente pensa assim: poxa vida, saí de lá da casa dos papais, eu tinha tudo ali, aquele carinho de todo mundo, aquele bolinho de milho, aquele cafezinho, margarida já aquele bolo de milho, aquele cafezinho, né? Aí você sente aquele cheirinho de casa, aí começa a te dar aquela coisa daquela saudade, você sente aquela falta. E toda vez que acontece alguma coisa, a gente fala: poxa, como era bom lá na casa do meu pai, né? Como era tranquilo, como a gente tinha tudo ali, né? Como a gente tinha carinho, tinha felicidade, né? E é assim mais ou menos que a gente sente, né? Quantas vezes a gente se depara assim, às vezes, com uma angústia, uma coisa assim, que a gente fica: poxa, parece que sente realmente falta de alguma coisa, a gente não sabe o que é, né? Poxa, a vida é um vazio, uma coisa assim, e a gente não acha uma resposta para aquilo, né? É porque a coisa vem de muito antes. Vem de um tempo que a gente só conhecia a felicidade, vem de um tempo que a gente só conhecia o amor, vem de um tempo que a gente vivia em comunhão
conscientes que como nós tínhamos toda essa tranquilidade, tínhamos toda essa paz no seio do nosso Pai. Então, hoje a sensação, e vocês vão ver que as ilustrações eu procurei fazer sempre de acordo com o texto, né? É como se a gente hoje estivesse no casulo, realmente. A gente está fechado em emoções, a gente está fechado em situações que fazem a gente se comprimir, né? A gente fica comprimido. E essa compressão não é uma coisa assim que amassa a gente de fora. É uma coisa que amassa a gente assim por dentro. A gente fica, poxa, é aquela coisa que às vezes a gente sente assim, como se a gente estivesse preso mesmo. E conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai aprendendo, lá pelo 108º Seminário Petrobaus, de repente, a gente já está mais aliviado. A gente já está vindo aqui mais com uma borboleta, mais liberta do nosso casulo. Há, porém, diz Pedro Baldi também, o fato de que esse cidadão, que era do sistema, está abismado no antissistema. Possui, por isso, a respectiva forma mental da revolta, que o leva não para o almejar da felicidade, mas para o estado de dor. Então, nós tanto buscamos essa felicidade, mas a nossa forma mental é uma forma mental agora do antissistema. Então, nós procuramos uma coisa com a forma mental de outra. E ele continua. Eis então que o homem se encontra em contradição consigo mesmo. Procura uma coisa que deseja desesperadamente, seguindo, no entanto, o caminho que leva para o seu contrário. Quer atingir o que ele, com os seus métodos, impede que seja atingido. E é como se ele procurasse abrir a porta puxando ao invés de empurrar, no sentido contrário. Ele quer ultrapassar para aquele espaço, ele faz a força, mas faz no sentido contrário. Então, todas as vezes que nós buscamos a felicidade, nós buscamos essa felicidade com a forma mental que nós temos hoje, que é a forma mental do evoluído, é a forma mental do antissistema. É o que nós temos hoje, é o que temos para hoje. E esse aprendizado, ele se faz muitas vezes por conta dessas dificuldades que nós encontramos, desse esforço que a gente faz para abrir a porta no sentido contrário. E assim a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo com esses impulsos, a gente vai aprendendo que agimos de uma forma errada, né? É como se eu quisesse chegar em Campo Grande indo para Ipanema. Eu não vou chegar nunca. Né? Eu vou me cansar, vou me esforçar, então eu não vou chegar nunca. Porque eu estou indo no sentido contrário. Então, todas as nossas ações hoje de cidadãos com CPF do antissistema são reações, são ações, são atitudes que nos levam para esse sentido contrário. Porque nós agimos nessa maneira emborcada. Nós procuramos soluções para os nossos problemas que nos fazem cada vez mais afundar nessa nossa caminhada. É como se a gente caísse na areia movediça e ao invés de ficar quietinho, a gente ficasse se mexendo. A gente só vai afundando. E quanto mais a gente se debate, quanto mais a gente se esforça, a gente vai afundando. Até a gente descobrir que não é esse método. Né? Que a gente tem que pensar diferente, tem que pensar com a cabeça de um ser mais próximo a Deus. E não de um ser que busca a distância de Deus por conta da sua ignorância. Então, a primeira coisa é a gente desfazer essa ignorância. Como é que a gente desfaz essa ignorância? Com humildade. Procurando aprender, procurando estudar, procurando entender esse processo, procurando principalmente entender as palavras do Evangelho e não apenas ler o Evangelho. Tirar o véu da letra e pensar como as nossas atitudes até hoje tomadas, né, nos trouxeram até aqui e como é que elas trouxeram. A gente está satisfeito? A gente está precisando de algo mais? A gente está patinando nessa estrada porque não está sabendo colocar a marcha certa ou procurar o pneu
adequado para a nossa subida. Então é isso que nós temos que nos atentar. Será que a gente está empurrando a nossa porta no sentido certo? Mas a sabedoria da lei não se esgota somente com a perfeição de sua lógica. Ela não deixa o ser abandonado em sua ignorância, a perder-se, mas sabe, para o bem dele, tirar daquela ignorância toda a vantagem possível. O método das ilusões pode ser útil para impulsionar um ser ignorante mergulhado no antissistema e seguindo seus desastrosos métodos, a voltar, apesar de tudo, para o sistema, onde só é possível encontrar a almejada felicidade. E quantas ilusões nós temos, né? E a gente não é desamparado, muito pelo contrário. Na sua sabedoria, a lei coloca para a gente essas miragens, a lei coloca para a gente essas ilusões, e a gente corre atrás dessas ilusões. Então, puxa vida, o meu casamento tem que ser assim, assim, eu tenho que estudar assim, assado, eu tenho que ter uma empresa assim, assado, eu tenho que fazer MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e eu vou enchendo a minha vida de coisa, né? E aí? Quais são essas coisas que eu coloquei na minha vida? Mas essas ilusões, elas fazem a gente evoluir. A gente está buscando alguma coisa, a gente está correndo atrás de alguma coisa, a gente não está parado, a gente não está morno, a gente não está em cima do muro, a gente está procurando a nossa felicidade. E muitas vezes a gente acha que a felicidade então está em um certo local e ela está no local errado. Mas a gente vai descobrir mais à frente. E essas ilusões fazem a gente sair, a gente fazer esse movimento. Muitas vezes a gente acha que a felicidade está no dinheiro. E quando a gente chega a alcançar, vamos dizer assim, o primeiro milhão que a gente sonhou em alcançar, a gente vê que não tem felicidade com a nossa família, não tem felicidade com o nosso parceiro, não tem uma saúde que poderia trazer uma verdadeira felicidade para a gente. E a gente vai fazendo essas descobertas. Por conta desses nossos passos errados, desses nossos passos equivocados, mas na busca de alguma coisa, vai ter uma hora que a gente vai acertar. E não precisa ser nessa encarnação. Pode ser naquela encarnação que a gente vê no 108º Seminário Pedro Baus. Se a gente já tiver novamente, a gente pode estar com uma visão melhor. Mas essas ilusões fazem a gente ter esse movimento. Essas ilusões fazem a gente correr atrás das coisas. Até para a gente chegar no ponto e dizer assim, não é isso que eu quero. Nós, por exemplo, temos uma amiga que ela estudou odontologia, foi muito bem sucedida, foi para Brasília, tinha um consultório em Brasília, consultório dentário em Brasília, olha só. Tem deputado com dente de R$165 mil. Olha que beleza para o dentista lá, né? E ela foi para Brasília e fez lá o consultório dela, trabalhou, estava bem, aí teve uma hora que ela falou assim, quero nada disso, quero fazer teatro. Largou tudo em Brasília e veio para o Rio, estudar no tablado, fazer teatro. Então assim, com esse equívoco que ela achou que era a felicidade dela, que ela ia encontrar ali, de repente ela teve esse despertamento, falou, não é nada disso que eu quero. E às vezes nós traçamos as nossas vidas por situações, a maneira de lidar com as pessoas, e chega uma hora que a gente fala assim, puxa vida, eu busquei tanto isso, mas isso não me preenche. Isso ainda não me dá aquele preenchimento porque eu sentia falta. E a gente começa a buscar o que a gente procura, que é a felicidade. E esse caminho do sistema, só ele pode nos trazer a verdadeira felicidade. Eis que, afinal de contas, a cruel traição da ilusão representa apenas o saudável remédio. E a dor que parece uma maldade de Deus, ou pelo menos um erro do sistema da lei, existe só para se destruir automaticamente, envolvida no processo de autodestruição. Na substância, o engano e a dor não são senão uma escola
para aprendermos a nos libertar desse mesmo engano e dessa mesma dor. E quantas vezes a gente precisa passar por uma situação de dor para reconhecer que nós estamos dando o passo errado, que nós estamos tratando mal os nossos funcionários, que nós estamos tratando mal as nossas esposas, os nossos maridos, que nós estamos deixando pessoas que apostam em nós, e pessoas que investem em nós, que nos amam, magoadas, ressentidas. Quantas vezes a gente se depara com problema de saúde para dar uma freada em alguma situação nossa que não está legal. E muitas vezes a gente fala, poxa vida, agora, nesse ponto da minha vida, isso vem acontecer comigo. Agora que eu estava conseguindo chegar onde eu queria e tal, por que isso vem acontecer comigo? Porque eu tenho que passar por essa dor. Uma situação que para mim era tão ideal e agora está me machucando. E agora está me fazendo sofrer. Então esse caminho, o que disse o professor Pedro Baldi, com ele nós aprendemos a nos libertar. Essa dor é a nossa libertação. Porque a gente não falou em dor, o cara está gritando lá fora. Né? Está doendo lá. Né? Então, essa sensação, né, são os espinhos da nossa vida. Né? São os espinhos que a gente, às vezes, encontra, né, no que a gente acha que são só flores na nossa vida. E a gente se machucando, a gente falou, pai, por aqui eu não posso ir mais. Esse aqui eu não posso seguir mais. Esse aqui eu não posso insistir, porque está me machucando. E a gente aprende a se libertar, a gente aprende a sair por um outro caminho. A posição é dura e difícil, porque o desejo do cidadão do sistema, agora decaído no outro sistema, é grande e não há meio de satisfazê-lo. Na terra o homem, em vez de encontrar a verdadeira satisfação que o sacia, encontra apenas ilusões que aumentam a sua insatisfação. O homem é um viajante que está morrendo de sede no deserto. Aqui ou acolá aparece uma fonte que o convida a beber, mas depois ele se apercebe que dela não jorra, senão engano e veneno. Situações que nos apresentam como situações que são a nossa cara, são situações feitas para nós, são pessoas feitas para nós, que são empregos feitos para nós, que são religiões feitas para nós, né? que estão ali na nossa vida para nos dar esse impulso de crescimento. É como a cachaça do alcoólatra. E ele vai bebendo, ele vai bebendo, ele vai bebendo, ele vai bebendo, achando que para ele aquilo faz bem, e no final das contas aquilo vai fazer um mal tão grande para ele. É a coisa de quem está envolvido com drogas. Busca satisfação, busca se saciar, busca naquilo ali a sua saída, a sua felicidade, e a gente vê que aquilo ali é só uma ilusão. Porque a gente acaba ficando realmente com essa sensação. E a gente corre atrás, e tudo que a gente encontra, a gente acha que vai ser para a gente uma fonte de felicidade, uma fonte de dinheiro, uma fonte de sucesso, e acaba sendo realmente um veneno para a gente. Porque todas essas questões que a gente trata, quando a gente busca a felicidade, elas mexem, como eu já falei aqui, com os nossos sentimentos de vaidade, de orgulho, de egoísmo. E às vezes a gente não percebe e vai cada vez tomando mais daquela água, tomando mais, e quando a gente vê, já ficou completamente envenenado. Já virou uma pessoa mesquinha, já virou uma pessoa intratável, já virou uma pessoa vaidosa, uma pessoa arrogante. E aí a gente tem que começar a trabalhar para consertar isso. Mas o importante é a gente perceber. E qual é o ponto da gente perceber? É aí que a gente começa a ser fisgado.
É quando a gente começa a perceber isso, que a gente se atenta que está na hora de mudar e de começar a andar em outra direção. Então começa nesse ponto a tornar-se possível focalizar o valor dos vários elementos que encontramos funcionando pelo fenômeno da evolução. Não há dúvida que o fenômeno da evolução é movido por forças suas, seja de atração como de repulsão da parte do sistema como do antissistema, quer dizer, ou forças que nos aproximam do sistema, nos afastando automaticamente do antissistema, ou forças que nos aproximam, que nos colocam para o antissistema, nos afastando mais das forças do sistema. Então, não há dúvida, é a configuração de atração de repulsão para o do sistema, cuja ação impulsiona ser um sentido no outro. Ora, esta é a parte determinística do fenômeno. Então, é aí que começa a determinação do que nós vamos, de como vão ser os nossos próximos passos, representada pela sua própria estrutura, devido aos princípios e vontade da lei que o rege. Então, nós todos temos esse bem e esse mal. Todos nós temos o anjinho e o diabinho na nossa personalidade. Ora nós damos mais ouvidos ao diabinho, ora nós damos mais ouvido ao anjinho. Agora, só que muitas vezes... Normalmente o anjinho é esquecido. É esquecido, né? O diabinho é muito mais quente, né? Então, assim, as ideias dos diabinhos são muito mais atraentes, é claro, né? Por exemplo, a gente preferia... né, tá num lugar que tivesse um movimento, uma música alegre, né, um churrascão, aquela coisa toda. Ou a gente queria estar naquela nuvenzinha, com aquele anjinho norinho tocando harpa, sempre aquela... Né? Se a gente for por aí, a gente vê que o diabinho tem muito mais proposta para a gente. E são propostas que se aproximam da gente, né? Porque a gente está nesse plano. É nesse plano dele. Aquele diabinho ali somos nós. Né? Somos nós aquele diabinho. O Stênio Jorge, ele conta que o professor Hermógenes falava assim: você quer ver um diabo? Você olha no espelho. Toda vez que eu olho no espelho, eu vejo aquele diabinho carequinha, baixinho, assim. O professor Hermógenes, o Stênio falava, que ele conta que ele falava isso. Né? Então é isso que existe a gente. Agora, o que a gente quer liberar na gente e o que a gente quer prender na gente? O que a gente quer deixar sair, o que a gente quer deixar e ficando preso até a gente realmente esquecer. Aí é que começa, como ele diz, né? Começa esse funcionamento. Quando a gente acha que está na hora de trancar o diabinho e de sair para uma outra forma mental que não seja do diabinho, aí começa esse fenômeno da evolução em cada um de nós. Então, além dessa parte determinística do fenômeno, a qual pertence a Deus, onde o ser tem de obedecer, a outra parte livre, que pertence ao ser, onde este é o dono dos seus movimentos, como o peixe no rio, livre, mas sem poder sair das suas margens. O ser pode movimentar-se à vontade, mas enclausurado dentro dos princípios da lei, sem poder sair deles. Foi aquele primeiro slide, né? Aquele primeiro slide que a gente viu. Aí é que está o determinismo. A gente é livre para fazer o que quiser, mas a gente tem ali a nossa limitação dentro dos planos dessa lei. E não é a lei do homem, não é como a lei do homem que tem um jeitinho, né? Que tem um por favor, que tem deixa disso, tem o me alega que eu te alegro, tem o suborninho. Não. A lei de Deus ou é ou não é. A lei de Deus ou é ou não é. Não tem jeitinho. Então a gente sabe que a gente é livre, mas dentro da nossa limitação. E o que é que dá essa limitação para a gente? Quando você começa a sentir que tem alguma coisa te incomodando. Quando começa a te incomodar alguma coisa, você começa a acender a tua luzinha amarela e fala: opa, por aí eu não estou indo bem, por aí eu estou indo errado. O professor Pedro Baldi até dá em um dos livros dele, não sei se é A Nova Civilização do Terceiro Milênio, não lembro, que ele fala do túnel, Jorge, que é o carro, é como se fosse um carro dentro do túnel,
passando em velocidade. Então você pode botar o carro para a direita, para a esquerda, fazer zigue-zague, mas a gente tem a limitação das paredes do túnel. Então, se a gente virar demais, bate numa parede. Se virar demais do outro lado, bate na outra parede. A gente vai sair do outro lado. Agora, se a gente quiser sair com o nosso carro inteiro, a gente tem que seguir em linha reta. Ou pelo menos fazer movimentos que não nos façam colidir com as paredes desse túnel. Então é assim que acontece. É como um peixe realmente no rio. A gente tem as margens, a gente tem a limitação dessas margens, e dentro dessa limitação, a gente pode fazer o que quiser, até nadar contra a maré. Mas vai chegar uma hora que a gente já sabe que vai cansar e a maré vai levar a gente. Não tem jeito. Mas a gente tem essa liberdade. Essa é a parte nossa, que a gente tem que obedecer. Essas limitações são a parte de Deus, é o nosso determinismo. Agora, dentro disso, a gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente quer se machucar, a gente não quer, a gente quer sair das margens, quer seguir tranquilo, aí fica por nossa conta. O trabalho da evolução se efetiva, então, por intermédio de uma colaboração entre a determinística vontade da lei e a vontade livre do ser. Isto é, entre Deus e a criatura, e ao contrário. E a lei estabelece a regra do jogo, mas é o ser que, com seu risco e perigo, o joga. No caso do homem, este vai indo ao acaso, experimentando por tentativas, batendo a cabeça por todos os lados, não tendo outro recurso para se autodirigir, senão a dor. E a lei o avisa que ele errou, convidando a corrigir o seu próprio caminho. Então a gente pode chegar todo arrebentado no nosso caminho. Mas a gente chega. E a gente tem o livre-arbítrio para decidir. Né? Como é que a gente quer chegar? É importante a gente chegar. Né? E o carinha chegou ali alegre, todo machucado, mas alegre. Né? Ele aprendeu com a irmã do. Né? E é assim que acontece com a gente toda hora. A lei nos dá toda hora a pista. Né? Toda hora a gente tem uma pista. Eu fui sair para ir para algum lugar e tal, o pneu do meu carro estava furado. Que droga, uma pista. Eu fui sair e tal. Mas, poxa, estava para fazer qualquer coisa, peguei uma gripe, não pude aparecer. Esse câncer aqui que eu tive, a gente está só ganhando pista. A lei está só dando pista para a gente. Mas aí eu entendi isso, então eu já vou começar a mudar a minha atitude. Não é uma lei vingativa. Não é um processo de vingança. É um processo de acerto. E a gente entendendo isso, a gente não precisa mais se machucar. A gente não precisa mais se ferir. E essas coisas que aparecem na nossa vida, que a gente encara às vezes como punição, encara às vezes como coisas ruins para a gente vai entendendo que vai ali, moldando a gente. É aquele martelinho do camarada que está fazendo um entalhe na madeira. Né? Que ele vai ali, com a ferramenta dele, vai talhando. Ele não está machucando a madeira. Né? Ele está talhando ela, ele está dando forma àquele pedaço de madeira. É isso que acontece. Então, quando a gente tem essa oportunidade de ouvir o aviso da lei, que a gente errou, a gente começa a ficar esperto e procurar endireitar o nosso caminho. Na sua liberdade, o ser domina somente o terreno de sua existência, mas não pode sair dele. Está aí novamente ele falando para a gente. Ele pode obedecer ou rebelar-se à lei, semeando para si felicidade ou sofrimento. Pode transformar o seu campo de forças com a revolta evoluindo. Quer dizer, a gente ainda tem essa possibilidade de afundar ainda mais. A gente pode escolher isso. Olha, eu vou te dar uma vida legal, você vai ter uma família bacana, você vai ter condição de estudar, mas eu não quero isso. Você tem até essa opção. Agora, o anjinho lá anterior todo machucado pode ser um resultado. Né? Evoluindo. Ou, com obediência, evoluindo. Pode mudar o seu paraíso no inferno ou o seu inferno no paraíso.
Pode variar a sua posição dentro do que já existe, mas não pode sair do que já foi feito por Deus e dos princípios que tudo regem, estabelecidos por Ele. A gente não pode criar nem destruir nada. A gente só pode viver dentro do que está estabelecido pela lei. Ah, mas eu quero ser menos evoluído. Ser evoluído ou evoluído, não tem jeito. Não, eu quero ser mais ou menos evoluído. Então, assim, ou a gente caminha para a positividade, ou a gente caminha para a negatividade. São esses dois sinais que vão acompanhar a gente nesse jogo, nesse peso. Ou a gente acrescenta positividade, ou a gente acrescenta negatividade às nossas vidas. Né? Como eu falei antes, a gente tem a condição de piorar. Né? Estava bom, ficou mais ou menos. A gente pode dar uma piorada. Ou a gente pode melhorar o que a gente acha até que já está legal para a gente. Como? Seguindo essas margens da lei. Seguindo o que a lei nos coloca como ações positivas para essa nossa evolução. Ah, mas quais são essas leis? O que é isso? Qual é esse código? Pensa só numa coisa: amor. Amor. Amor a gente, amor ao próximo, amor ao planeta, amor à água, amor à natureza, amor às árvores, amor aos animais, amor ao universo, amor a tudo. Porque Deus é amor, na sua essência. Então, tudo que está fora dessa direção está errado. Então, a gente só pode se corrigir. A gente não pode fazer nada, não pode destruir nada. Tem que andar no que foi colocado por Ele, no que foi colocado por Ele para nós como caminho. No processo evolutivo, a construção do negativo do antissistema foi feita como que à custa da destruição do positivo do sistema. Quer dizer, é como se a gente tivesse que equilibrar essa nossa caminhada. Então, a gente aumenta de um lado e, consequentemente, diminui do outro. Agora, a gente pode colocar mais negativo ou a gente pode colocar mais positivo. Para que lado vai pender esse nosso... Né? Qual é a tendência que a gente... Né? Ou a gente coloca mais positivo, né? Ou a gente coloca mais negativo. Vai depender de nós. Assim também no processo evolutivo da construção do positivo do sistema corresponde à destruição do negativo do antissistema. Então, se a gente quer positividade na nossa vida, a gente tem que começar a desconstruir, destruir o que é negatividade. Então, o que está me atrapalhando hoje para eu prosseguir? Né? Quais são os caminhos que eu estou tomando errado? Quais são os passos, quais são as ações hoje que eu estou tomando que são negativas, que eu não consigo diminuir esse negativo para que o meu positivo cresça? Qual vai ser essa compensação que eu vou ter que dar à minha vida? O que aparece de um lado desaparece do outro. A construção é paralela e proporcionada à destruição, que é quase consequência dela. Então está aqui, né? É preciso que um diminua para que o outro aumente. À medida que a gente diminui o nosso egoísmo, consequentemente a gente aumenta o nosso altruísmo. À medida que eu diminuo o meu ódio, nessa proporção, Ferdinando! Seja bem-vindo, Ferdinando! Então nós temos, à medida que nós diminuímos o nosso desamor, nós aumentamos a nossa quantidade de amor. Então isso é proporcionado, né? Isso faz pensar em uma equivalência, podendo quase dizer-se que o material para a nova construção tenha sido fornecido pela destruição dos valores de sinal oposto. Então é aquela compensação que ele fala, né? Eu, para ser mais altruísta, eu tenho que ser mais egoísta, né? Eu tenho que perdoar mais para ser menos rancoroso. Eu tenho que cultivar mais o meu amor para ter menos ódio das coisas. E à medida que um vai sumindo, o outro vai aparecendo. E é nisso que a gente
faz esse equilíbrio. É isso que a gente faz com que esse processo, assumindo as nossas qualidades ruins, as nossas qualidades negativas do antissistema, essas qualidades nossas positivas do antissistema preencham o que foi perdido de sinal oposto ou de sinal negativo. Então a gente tem aí essa compensação. Se no fundo do processo evolutivo temos a plenitude da negatividade do antissistema e a máxima carência de positividade do sistema, temos também um estado de saturação e saciedade máxima de negatividade, isso é, de todas as suas qualidades. Um estado de falta e fome máxima de positividade, isto é, de todas as suas qualidades, é no fundo das trevas do inferno que é máximo anseio da luz do paraíso. E o Jorge falou aqui para a gente, nós somos os mesmos do antissistema. Os mesmos, do sistema. Nós somos o mesmo sistema. O que mudaram foram as nossas qualidades, o que mudaram foi a nossa visão, a nossa mentalidade, a nossa forma mental que mudou, mas nós somos os mesmos do sistema. Então, quantas vezes a gente está numa situação muito ruim, quando a gente está numa situação que a gente, até por ter procurado aquela situação, e a gente encontra, né? Então, cuidado com o que a gente pede, e a gente fala assim, caramba, eu cheguei aqui, e agora, meu Deus? Né? E a gente sente aquela falta, a gente fala, meu Deus, me tira daqui agora, o que eu estou fazendo aqui? E é quando ele fala, é essa saturação de negatividade, ela faz com que a gente sinta essa falta dessa positividade. Então, quando a gente está no fundo do poço, é que a gente quer subir, é que a gente pede para subir, é que a gente sente a necessidade de subir. É quando a gente já está saturado, quando a gente já está com essas energias negativas pesando na gente, a gente quer um refresco, a gente quer uma luz, a gente quer que essa luminosidade da positividade ela se faça novamente em nós. Nesse ponto, o determinismo da lei automaticamente impele ser para inverter o caminho, no sentido da subida. Quer dizer, tem aí um outro emborcamento. Como a gente teve emborcamento com a queda, nesse ponto, há esse outro emborcamento no sentido contrário, no sentido de subida. Poder-se observar que este é o ponto onde é menos ativa e menos funciona a atração do sistema, pelo fato de que o ser está mais afastado. Quer dizer, quando a gente está mais afastado do sistema, é que a gente sente esse impulso, a gente sente essa volta, essa falta desse preenchimento do sistema. Mas nem por isso desaparece a ação do sistema. Ele aqui funciona da mesma forma, mas em posição emborcada, isto é, não positivamente pela sua presença e das suas qualidades, mas negativamente pela sua ausência e respectivas qualidades. Voltando à história da casinha, do papai, da mamãe, lá do interior da fazenda, né, que a gente chega um momento da nossa vida, quando a gente muda e tal, para mudar de vida a gente sente falta. Puxa vida, lá eu tinha tudo, aqui eu não tenho nada. E pior que fui eu que procurei isso. Eu achei que a minha felicidade estava aqui. E aí tem novamente esse emborcamento e essa necessidade de um retorno. No próprio fundo da descida evolutiva, onde o impulso da revolta atinge a sua plena realização, o impulso do sistema, isto é, a presença ativa de Deus, manifesta-se igualmente todo o seu poder. No ponto em que o processo da evolução atinge a plenitude da negação do sistema, com o triunfo do antissistema, Deus opera ainda mais presente pela sua ausência. Então, quando a gente chega no auge do antissistema, no ápice do antissistema, que foi a gente que procurou, que foi a gente que criou, a gente tem essa negação pelo que ele traz para a gente. Então, aí é que se inicia esse processo de volta. E isso estava previsto, porque Deus, sabendo dessa queda, nessa sua sabedoria, Ele jamais nos deixaria desamparados. Ele saberia que, chegando a esse ponto, nós teríamos a vontade, por nossa vontade,
de retornar a esse caminho. Então, o efeito da cama elástica, né? Quando a gente cai, a gente tem um impulso que determina que a gente suba novamente. A gente vai lembrar de uma coisa que o Jorge falou aqui também. A presença desse impulso automático para a subida, colocado nesse ponto pelo determinismo da lei, revela uma preconcebida e evidente vontade de salvação implícita. É claro, acontecesse o que tivesse acontecendo no plano geral da criação. Esta é a forma em que se manifesta Jesus de Deus, que vai ao encontro da criatura perdida para salvá-la, em vez de se revoltar contra ela para puni-la. Lembra que o Jorge falou aqui? Né? Que onde é que o amor pune? Né? Onde é que o amor castiga? E Deus, que é amor, só amor, Ele vai ao encontro da sua criatura para castigar? Não. Ele vai para salvá-la e não para puni-la. E aí é que começa esse nosso entendimento de que os castigos que nós temos nas nossas vidas são colocados por nós e não por Deus. E chega a um ponto que eles são o impulso para que nós façamos essa trajetória de volta. E a gente começa a ver um Deus bondoso, e não mais um Deus que pune, e não mais um Deus que nos castiga. Esta é uma ajuda que, respeitando a liberdade de ser, sabe bem impor-lhe a sua salvação, porque fala a linguagem do seu interesse, quer dizer, o dador da felicidade, com palavras convincentes, que todos entendem, da felicidade ou do sofrimento, por meios persuasivos que irresistivelmente impelem para o endireitamento do processo da revolta. Às vezes a gente prefere procurar água em cacto, quando a gente não vê que tem uma água abundante, de uma fonte tão resplandecente, tão divina, tão saborosa e tão energética, que é essa fonte da lei de Deus, essa fonte que a gente pega dos ensinamentos da lei. E às vezes a gente precisa pensar, às vezes a gente precisa sentir essa sede tremenda, a gente precisa ter esse impulso de reconhecer que nós nos nossos caminhos só colocamos deserto, só colocamos ingratidão, só colocamos desamor, só colocamos egoísmo, só colocamos vaidade, só colocamos coisas que não saciam a nossa sede. Aí a gente vai procurar beber de outra água. Aí a gente vai procurar uma fonte que a gente sabe que é segura e que é uma fonte que vai nos saciar. No fundo da queda é o máximo estado de envenenamento do antissistema e de fome do sistema. Quer dizer, quando a gente atinge o máximo, a gente já está no fundo do poço, a gente já está cansado, a gente já está desiludido, a gente já está ali sem saber o que fazer, é que a gente começa a sentir essa vontade de modificar tudo isso, que a gente começa a sentir essa vontade de endireitamento. Mas eis que nesse ponto, o pior do processo, automaticamente chega a ajuda de Deus, da qual o ser mais precisa para a sua salvação, porque é nesse momento que ele se encontra mais afastado de Deus. Então, no ponto que a gente se encontra mais afastado de Deus, é onde a gente sente mais a sua falta, e é onde mais ele age. Não por estar próximo, porque nós estamos repelindo, mas justamente por ele estar longe por nossa vontade e sentir que essa aproximação, essa reaproximação, ela é necessária. Então, Deus, na sua infinita bondade, faz com que nós atentemos que Ele está ali pronto para nos acudir, para nos ajudar, se nós reconhecermos e se nós, é claro, fizermos por onde termos essa ajuda. Isso é possível pelo fato que as forças do sistema, com a revolta, não foram destruídas, mas se tornaram latentes e potenciais. Quer dizer, é o nosso Deus imanente, é o Deus que nós trazemos dentro de nós. Então, nós sofremos a queda, mas como criaturas divinas, trazemos dentro de nós, latente, essa divindade também.
né? Se tornam latentes e potenciais, isto é, como comprimidas, aquela coisa, né? Aquele aperto no peito que às vezes a gente sente, aquela saudade, a gente não sabe de quê. Por isso, prontas a ricochetear para trás, tanto mais foram comprimidas pela vitória do termo oposto. Quer dizer, quanto mais a gente se oprime pelo antissistema, pela negatividade, mais esse impulso vai ficando ali, né, reprimido, vai ficando ali, doido para se libertar. Foram comprimidos pela vitória do termo oposto para desenvolver os seus impulsos constrangidos e se reentregarem em toda a sua potencialidade. Isso não é uma coisa que vai de fora para dentro. Isso é uma coisa que vai de dentro para fora. Então, esse Deus imanente em nós, ele só pode explodir para fora da gente, porque na gente ele já está. Então, a gente buscando nessa transcendência a compatibilização com essa nossa imanência, que está ali reprimida, que está ali comprimida, e chega no ponto que a gente não tem mais como segurar isso. Porque começa a doer, começa a apertar, começa a machucar, começa a mexer com a cabeça da gente, começa a mexer com a vida da gente. Em um dado momento, é claro, ela vai se libertar essa força. E aí a gente começa a ver que tudo que nós havíamos esquecido, por conta dessa queda, nós começamos novamente a ter dentro de nós. Essa lembrança, ela vem novamente. Então é por ter observado, entendido tudo isto, que agora podemos compreender como se iniciou, depois da descida, o caminho da subida. Isto é, quais são as causas determinantes do fenômeno da evolução. Então, quando nós vimos no princípio aquela música, aquela letra belíssima do Gil, né? O filho do Mileco foi lá no Regeneração, no chá que a gente fez, e ele foi cantar para a gente lá. E ele falou assim, poxa, às vezes as pessoas falam assim para mim, poxa, você podia cantar uma música espírita? Aí eu falei assim para a pessoa que falou comigo, poxa, mas tem músicas que elas trazem todo o conteúdo, não só espírita, mas todo o conteúdo divino, né? Toda a lição de amor, ela é divina, né? Toda a mensagem de amor é divina. Então uma música não precisa se intitular religiosa, né? Ela é religiosa pelo seu conteúdo. E essa música, nessa do Gil que eu coloquei, é o que a gente viu aqui, por esse determinismo, né? Se a gente quiser falar com Deus, a gente precisa se enquadrar dentro de todos aqueles requisitos que levam a gente de volta à nossa origem. E pelo que a gente viu aqui apresentado também pelo Balde, a gente sabe que não adianta, é determinismo. A gente queira ou a gente não queira, a gente vai ter que fazer esse caminho de volta. Agora, como é melhor a gente fazer esse caminho de volta, uma vez que a gente entende isso? Né? Porque uma vez que a gente entende isso, ou que a gente escuta isso, a gente não pode dizer, eu não sabia. Porque a gente já assume um compromisso com a lei, a gente já sabe. E assumindo esse compromisso com a lei, a gente assume com a gente mesmo. Né? Porque a gente tem ali agora o entendimento. E a gente não pode fazer diferente. A gente tem o livre-arbítrio? Tem o livre-arbítrio. Então, posso fazer diferente? Pode fazer diferente. Agora, para que você vai fazer diferente? Para se cansar mais? Né? Imagina, por exemplo, uma escada rolante. Né? Você sobe ali na escada rolante e ela vai te levando para cima, vai te levando para cima. Né? Então, só tem um jeito. É você subir. Ah, mas eu não quero subir, eu posso olhar para trás. Pode. Mas vai ter um monte de gente atrás de você querendo subir. Né? Ah, mas eu quero voltar para trás correndo, não tem ninguém. Vai cair de bunda no chão e a escada vai te levantar para cima, vai te levar para cima de novo, não tem jeito. Você vai ter que subir. E esse caminho a gente escolhe. O determinismo está aí. A gente sabe que é certo. E a gente sabe o que é o certo. E a gente está cansado, vou legislar em causa própria,
Ivan dá licença também. A gente está careca de saber, né, o que é certo. Né? Agora a gente também está careca de saber o que é errado. Né? Então, e aí? Fica com a gente. Então esse era o recado que eu queria trazer para a gente pensar, para a gente refletir sobre isso, e que com a nossa queda, a gente só tem um caminho, que é a nossa salvação. Agora, como é que a gente vai fazer esse caminho de salvação? Né? A gente vai de burrinho ou a gente vai de avião? Aí é com a gente mesmo. Muita paz. Obrigado.